Olha só, quando a gente fala de site e landing page, a primeira coisa que você tem que entender é que essa pergunta, do jeito que ela é normalmente feita, ela tá errada. Porque muita gente acha que site é uma coisa e landing page é outra. Só que não é. A landing page é um tipo de site. Então a pergunta correta não é se você precisa de um site ou landing page e qual é o melhor. A pergunta correta é qual tipo de site você precisa. E aqui já entra um ponto importante. Tem muita gente que demoniza os sites multipáginas, que são os sites institucionais e corporativos. Eles falam que esse tipo de site não funciona e que o certo são as landing pages, só que isso não é verdade. Tem muita empresa que precisa de sites multipáginas, não só empresas, profissionais autônomos também, prestadores de serviços também. Então não existe uma resposta única, tá? Não tem essa de que a landing page é melhor do que um site. Tudo isso depende do seu contexto, depende dos seus objetivos e da situação atual do seu negócio. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no decorrer desse vídeo. Eu vou te trazer aqui a minha visão como profissional, como web designer, e vou te explicar aqui, vou tentar tirar todas essas dúvidas em relação a site e landing page. E já vamos começar com a explicação da landing page. A landing page é uma página única, focada em um único objetivo. Toda a estrutura dela é pensada para levar a pessoa para uma única ação. Ela pode ter vários botões, mas todos os botões levam para o mesmo lugar. Pode ser levando para um WhatsApp, pode ser para preencher um formulário, pode ser para comprar um produto, contratar um serviço, mas toda a narrativa da página é focada em divulgar uma coisa só, um único objetivo. E aí vem um ponto importante, né? Tem gente que questiona, mas eu tenho vários serviços, vários produtos, eu posso colocar tudo isso numa landing page? Poder você pode, só que ela deixa de ser uma landing page. Porque se você coloca várias coisas ali naquela landing page, coloca um e-book, uma mentoria, uma consultoria, coloca o seu serviço, coloca outros produtos, produto digital, produto físico, se você coloca várias coisas ali, ela deixa de ser uma landing page, ela vira uma página com várias informações. A landing page, conceitualmente falando, ela é essa página que tem um único objetivo. Então você vai colocar uma oferta só, você vai colocar uma coisa só que você está divulgando ali. Se você tem vários serviços, por exemplo, vários cursos diferentes que você quer focar em cada um deles, aí é interessante que você tenha uma landing page para cada um desses cursos, para cada uma dessas ofertas. Só que ao mesmo tempo, por essa página divulgar uma coisa só, ela acaba se tornando limitada. Se você tem vários produtos, vários serviços, por exemplo, você não vai conseguir colocar tudo isso nessa página. Ou se o seu produto ou serviço tem muita informação, você precisa explicar sua metodologia, precisa explicar ali como funciona o seu serviço, e é uma coisa complexa, é mais complicado de você colocar tudo isso numa página só, né? Então pode ser limitado nesse sentido também. Você não consegue aprofundar muito, você não consegue explorar muito bem a sua marca ali, né? Apresentar a sua empresa, apresentar a sua equipe. Então ela acaba se tornando uma estrutura um pouco limitada, dependendo da sua empresa, dependendo dos seus objetivos. Por exemplo, tem alguns clientes que precisam colocar ali premiações, certificações, colocar ali a sua experiência, história, posicionamento e entre outras informações sobre a empresa, sobre a marca ou sobre a metodologia, entre outros detalhes, né, da empresa. E a landing page acaba sendo um espaço limitado. Você não consegue expandir muito a explicação porque é uma página única. Uma outra desvantagem que a gente pode citar aqui é que a landing page ela não é o tipo de site ideal para se posicionar no Google de forma orgânica. Então, se o seu objetivo é colocar a sua marca ali no Google de forma orgânica, posicionar o seu site, o seu domínio e tudo mais, esse não é o melhor tipo de site, porque a landing page é uma página única. A gente não consegue trabalhar muito com texto, a gente não consegue trabalhar muitas estratégias SEO ali, então fica um pouco mais limitado. Não é o tipo de site ideal caso você queira se posicionar no Google. Já o site multipágina é um tipo de site que tem várias páginas. Geralmente a gente tem aqui os sites corporativos, né? Que a empresa coloca ali a página de início, página sobre a empresa, sobre a equipe, sobre os serviços, metodologia, página de contato, e entre várias informações. Existem vários tipos diferentes de página que a gente pode criar para um site multipáginas, vai depender dos objetivos da empresa, mas você tem mais espaço ali para você trabalhar com as informações da sua empresa e do seu serviço, do seu produto, seja o que for que você está divulgando. A gente tem mais possibilidades ali. E dessa forma você consegue organizar melhor as informações. Ponto de vantagem aqui é que você consegue trabalhar o seu posicionamento de marca, que a gente não conseguiria na landing page. Então aqui no site multipáginas a gente consegue organizar mais todos os detalhes da sua empresa, equipe, espaço, metodologia, serviços, produtos, blog e entre outras informações. Você consegue organizar tudo isso no site, deixar ele mais
completo, né, mais robusto, e isso é ótimo para posicionamento, para você aumentar sua reputação, a percepção de valor, profissionalismo, credibilidade. Então é muito bom ter essa organização assim no site. Aí falando rapidamente sobre as vantagens de um site multipágina, e uma das vantagens que a gente tem com o site multipágina é que você consegue trabalhar com SEO e o AEO, que é você posicionar o seu site no Google de forma orgânica e também consegue posicionar o seu site nos motores de busca de inteligências artificiais. Então isso é muito bom também. Não é fácil de você posicionar, né? Não é porque você tem um site com várias páginas que você vai posicionar. Esse site ele precisa ser otimizado, precisa ser configurado da forma correta, mas essa estrutura de site facilita esse processo de configurações e otimizações, né, de SEO e AEO. Ali a gente consegue colocar palavras-chave, né, e entre outras estratégias para posicionar o site. Só que aqui a gente tem a desvantagem desse tipo de site, que não é o site ideal para você colocar em um anúncio. Você pode colocar, né? Você pode colocar qualquer tipo de site em um anúncio, só que não é o ideal, porque o site multipágina ele tem muita informação, ele tem muitos botões, muitas abas, muitas informações sobre você, sobre a sua empresa. Então acaba não sendo o ideal para você colocar num anúncio. O anúncio normalmente ele direciona a pessoa para uma oferta, ou para um produto, para um serviço, para um evento, né? E aí o site ele precisa estar dialogando com o anúncio. Se você tem um anúncio ali falando, por exemplo, aproveite o desconto no produto X, e a pessoa clica e vai para um site que tem várias informações, ela provavelmente vai sair daquele site, ela não vai ficar procurando aquele produto no site. Então é por isso que a gente utiliza landing pages em anúncios, por exemplo. Porque o site multipáginas ele divulga muitas coisas ao mesmo tempo. Não faz sentido você colocar um site multipáginas em um anúncio, a não ser que esse site seja preparado para isso. Uma coisa que a gente costuma fazer aqui na agência é que quando a gente precisa criar um site multipágina, a gente prepara a página de início em um formato parecido com uma landing page, com a mesma narrativa, estrutura, estratégia, até lógica ali, né, que a gente utilizaria numa landing page e a gente coloca ali na página de início de um site multipágina. Porque aí, se o cliente ele quiser utilizar aquele site multipágina em um anúncio, aquele site vai estar um pouquinho melhor do que se fosse um site genérico, institucional, corporativo. Então a gente costuma fazer esse preparo, né? Que a gente mantém o site multipáginas com todas as informações que a empresa precisa e a página de início ela acaba sendo otimizada numa estrutura similar a uma landing page, que acaba não sendo uma landing page, né, exatamente, mas ela segue a mesma lógica de uma landing page, entende? Eu tô te trazendo isso para você entender que a estrutura do site ela pode ser mudada, né? Ela é flexível, a gente pode ajustar de acordo com os objetivos da empresa. E agora a gente vai entrar nesse próximo tópico aqui que é muito importante que você entenda para você escolher qual é o tipo de site que você precisa para o seu negócio. Então agora vem a parte mais importante, como saber qual tipo de site você precisa? A primeira coisa que você deve se perguntar é o que você vai divulgar. Essa é a primeira pergunta. Você precisa entender isso, ter clareza disso, né? É um produto só? É um serviço específico? São vários serviços? São vários produtos diferentes? Você tem ali mentoria, consultoria, você tem e-books, cursos, você quer colocar tudo isso, você precisa divulgar tudo isso? Se for uma coisa só, faz sentido você usar uma landing page, por exemplo. Agora, se você tem várias coisas para mostrar, para apresentar para os seus clientes, provavelmente você vai precisar de mais páginas. Aí ou você cria uma landing page para cada uma das suas ofertas, ou você cria um site multipáginas que ele está vinculado à página principal, por exemplo. Por exemplo, se você tem uma empresa que tem mentoria, consultoria, cursos online, aí você tem ali um site multipáginas, uma página de início apresentando a sua empresa, apresentando você e toda a sua equipe, e aí lá no menu vai ter as abas assim de treinamentos. Aí a pessoa clica e aparece um submenu com as opções ali dos cursos. Então tem como fazer dessa forma, e aí cada curso ser uma página única focada naquele curso, no estilo landing page. Então é possível fazer dessa forma, por exemplo. Então é muito importante você ter essa noção também. A gente sempre pergunta para os nossos clientes qual é o objetivo principal que a pessoa tem naquele momento, que a empresa tem naquele momento. É divulgar uma mentoria, é divulgar um produto, é divulgar um serviço que é carro-chefe. A gente precisa entender isso para então definir se você vai precisar de uma landing page, de um site multipáginas, se vai precisar de um outro tipo de site. E é a partir desses questionamentos que a gente consegue definir a estrutura do site, o escopo daquelas páginas. Então é muito importante ter
esses questionamentos e buscar clareza em relação a isso. Então esses são os pontos mais importantes para você entender o que o seu negócio precisa. É você definir ali o que você vai divulgar naquele site e aonde você pretende utilizar aquele site. A segunda coisa que você tem que avaliar é aonde você vai usar esse site. Você vai rodar anúncios? Você vai colocar ali um anúncio no Instagram, no Facebook, no Google? Então, nesse caso, a landing page ela tende a funcionar melhor, porque ela vai ser focada na conversão, vai ser focada na divulgação de uma única oferta. E aí a gente tem outro cenário também, que é você que tem vários serviços, vários produtos, várias coisas para divulgar no seu site, você quer ter um site empresarial, corporativo e você quer fazer anúncio. Aí é interessante que você tenha um site multipáginas, corporativo, e que a página de início ela seja otimizada para anúncios. Então é possível fazer assim também. Agora, se você quer se posicionar no Google, aí é interessante você ter um site multipáginas, focado em SEO, com blog de preferência, onde a gente consegue trabalhar com conteúdos e configurações de SEO, tanto a SEO e também a EO, né? Então a gente consegue construir o posicionamento do site ali através dessas páginas, através desses conteúdos. Então é muito interessante, nesse caso, você ter um site multipáginas. E se você tiver dúvidas em relação a isso e quiser a nossa ajuda, entre em contato com a gente que a gente pode conversar e avaliar mais o seu caso e direcionar você para qual tipo de site que você precisa, que o seu negócio precisa. Acesse aqui o link na descrição para acessar o nosso site e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp. E eu também te convido a acompanhar os outros conteúdos aqui do canal. Clica nesse vídeo que vai aparecer aqui na tela e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui, para você entender como se posicionar melhor na internet, como se apresentar de forma mais profissional e divulgar melhor os seus serviços ou produtos aqui na internet para atrair mais clientes qualificados para o seu negócio. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.